Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o item 3 da apostila, Elemento Simples Quintessenciado. Nós vamos falar sobre afinidade, a evolução ela está se desenvolvendo e no plano psíquico nós não podemos esquecer disso. Então, pessoal, vamos iniciar o item 3 da apostila, Elemento Simples Quintessenciado. Nesse estudo e nos próximos, até que o nosso universo seja materializado, nós vamos repetir muitas vezes e se embolarmos algum ponto, vocês, por favor, nos avisem para que a gente possa explicar de outra forma e assim que possa tudo ser muito bem entendido. Porque esse princípio, gente, é muito importante. O que acontece lá na evolução vai acontecer na nossa vida o tempo todo e nós precisamos entender bem esses primeiros momentos do curso. A matéria quintessenciada é 50% energia e 50% matéria. Portanto, ela é equilibrada. Ao cair no espaço, em movimento, ela entra em atrito e se desequilibra. A partir desse momento, ela passa a ser elemento simples quintessenciado. E ela se desequilibra por quê? Porque no atrito se torna mais energia e menos matéria psíquica, ou menos energia e mais matéria psíquica. Isso ocorre de acordo com o atrito e de quem levou o atrito, saturado ou menos saturado de energia, fazendo então tal diferença. Nós falamos de saturação. A saturação é uma impregnação no mais alto grau. Em evolução, é o momento, é quando vai ocorrer a mudança. Então, até nós falamos muito, saturou, vai mudar, não tem jeito. E isso é desde o início da evolução. Vamos trazer para o nosso dia a dia. No nosso nível de evolução, por quê, gente? Porque é sempre bom a gente começar a fazer esse exercício. O que acontece lá no início da evolução vai acontecer conosco o tempo todo. Por isso que o estudo de evolução vai nos ajudar a ampliar muito a nossa maneira de perceber o mundo e de nos percebermos frente ao mundo. O Senhor Leão dizia uma coisa para nós que era muito importante. Ele dizia o seguinte, que com o curso de evolução, a criatura vai conseguir fazer muito mais do que quando uma pessoa fica numa casa espírita durante 30, 40 anos assistindo reunião. Com o estudo de evolução em 2, 3 anos, ela vai pegar muito mais, ela vai dar um salto. Por quê? Porque é um estudo que nos faz criar um hábito, né, de leituras, criar um hábito de ler nas entrelinhas, e isso é muito importante. Nós estamos na transição, todos nós sabemos disso, e somos trabalhadores de última hora, por isso é importante a gente pegar firme nas coisas, fazermos tudo com muito carinho, com muita perseverança, para que possa tudo ser feito como deve ser feito. Voltando à matéria quintessenciada que sai do universo. Falamos de saturação. Então, vamos dar um exemplo de que saturou vai mudar. Então, gente, no caso dos vícios, nos domínios da mediunidade, capítulo 15, André Luiz vai dizer para nós assim, chegará um dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumpre os desígnios
do Senhor. Chamem-se eles de aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Mas tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Outro exemplo de saturação. Esse exemplo que nós vamos dar agora, ele vai repercutir na história. Ele está em A Caminho da Luz, no capítulo 7, isso mesmo. Emmanuel vai falar para nós assim: vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação. E ele está falando de Moisés, né? E mais à frente, ele nos diz que Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades vindouras. Então, pessoal, a matéria quintessenciada está em movimento e atrito, e ela se torna esque, elemento simples quintessenciado, e traz em seu estado latente energia e matéria. Nós vamos ver os espíritos falando para Allan Kardec em várias questões de O Livro dos Espíritos, nas de número 44 a 46, por exemplo. Vamos ver no livro Na Hora do Testemunho, de Chico e Herculano Pires, Emmanuel falando para nós no capítulo 1. Nossos vícios e erros do passado repontam na vida presente na forma de tendências latentes, às vezes adormecidas durante anos, mas prontas a ressurgir e a impor-se a primeira sugestão das circunstâncias ou de antigos comparsas do passado, encarnados e desencarnados. Todos estamos sujeitos a essas dolorosas surpresas e por isso Cristo nos recomendou vigiar e orar constantemente. E nós falamos em elemento simples quintessenciado, né? Simples por quê? A condição de simples do elemento não é um caráter meramente filosófico. Nós podemos fazer uma analogia com a propriedade dos espíritos, que são simples e ignorantes, conforme a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Podemos trazer à baila os exemplos: a semente, a árvore, a experiência do feijão no algodão embebido de água. O que a semente ou o feijão realizam no plano físico, o elemento simples quintessenciado, o esque, realiza no plano psíquico. O que equivale ao seguinte: toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. A esse respeito, Emmanuel, no capítulo 55 do livro Pão Nosso, vai dizer para nós que ele parte da ideia de que toda atividade no âmbito material se desdobra com uma base psíquica, ou seja, todo átomo de matéria tem a sua gênese no átomo invisível de natureza psíquica. Agora nós temos mais um lance da evolução, segundo a metodologia utilizada por Leon Zalio. O livre-arbítrio primitivo, que é um impulso natural de direção, pois no espaço o elemento movimenta-se sem ser comandado por nada. Não falamos aqui de uma escolha moral, que é aquela escolha que nós vamos fazer lá na frente, aliás, quando nós falarmos de espírito com E maiúsculo, aquele que já está na fase da razão, como nós aqui hoje estamos, ok? Então aqui o livre-arbítrio é primitivo, porque é um grau de escolha mínimo, um impulso natural de direção. Deu uma ideia? Vamos ver um exemplo do livre-arbítrio primitivo em química.
em analogia à resposta da questão 590 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos da codificação falam de um instinto puramente mecânico e ainda citam o exemplo das operações químicas quando há reunião de corpos por conveniência, isto é, porque há entre eles afinidade. Olha que interessante, gente. Os elementos da tabela periódica se comportam de maneira diferente com diferentes elementos. Por exemplo, o cloro reage com o sódio, gerando o cloreto de sódio ou sal de cozinha. De maneira similar, o ESC reage com outro ESC. No caso dos átomos, a reação depende do número de elétrons que cada um tem, de modo que a reação ocorre ou não, de maneira a rearranjar os elétrons. Já no caso dos ESCs, eles interagem de acordo com suas experiências passadas, ou seja, seus estados latentes, e de acordo com a saturação, mais ou menos matéria ou mais ou menos energia, o que vai redundar no processo de livre-arbítrio primitivo. Os elementos no espaço passam uns pelos outros, atritam-se no movimento de atração e repulsão. Kardec pergunta para os espíritos da codificação na questão 60 de O Livro dos Espíritos: é a mesma coisa, é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. No livro Libertação, André Luiz, no capítulo 1, vai dizer assim: como acontece aos corpos gigantescos no cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite, ou seja, para a culminância evolutiva, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Em Rumo Certo, capítulo 143, nós temos: claramente possível classificar a gravitação como sendo a confiança sabiamente orientada, a atração definindo a confiança magneticamente dirigida. No caso do ESC, a atração e a repulsão ocorrem por causa da qualidade e da quantidade de cada elemento em contato com os demais. Essa diferença é oriunda do universo, de onde o elemento simples quintessenciado veio, trazendo o seu estado latente. Esse lance se efetiva mediante o princípio da interdependência. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, Emmanuel diz que tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Vamos lembrar que quando Emmanuel fala tudo e todos, é uma lei, não é retórica. Em O Evangelho de Chico Xavier, no capítulo 277, ele nos fala assim sobre a interdependência: eu só posso interpretar quem se considera superior aos outros na condição de alguém fora de seu juízo perfeito. Ninguém é mais do que os seus semelhantes. Vivemos num regime de total interdependência. Existem estacas invisíveis sustentando o equilíbrio dos planetas. Se uma só dessas estacas for retirada, o sistema solar virá abaixo. Precisamos uns dos outros. Não há quem possa viver sozinho. Tudo está certo. Vamos enxergar a vida com olhos diferentes. Não sejamos tão míopes que não possamos sequer contemplar a nossa própria realidade. Meimei nos diz no livro Bênção de Amor, capítulo 11,
observemos a síntese grandiosa que a natureza nos oferta sob a forma de sábia lição, que reporta-se às leis dos esforços em conjunto. No cosmos grandioso, onde cintilam milhões de corpos celestes, também se faz sentir a sublimidade desta lei. Pois vemos que no cortejo imenso dos astros existe harmonia em todas as trajetórias. Bastaria um só corpo celeste, por pequeno que fosse, não cooperar no conjunto, para que os cataclismas de grandes proporções adviessem como resultado. As leis magnéticas de atração e repulsão precisam estar em perfeita conjunção de esforços para haver o equilíbrio. André Luiz, por sua vez, vai registrar nos domínios da mediunidade, no capítulo 29, a interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio se responsabiliza pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. No capítulo 15, André Luiz vai nos dizer também que faculdades medianímicas e cooperação no mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. E conclui o benfeitor. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam, trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração, constitui os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo as leis universais, que não conseguiremos iludir. Então, o Senhor Leão diria para nós nesse momento: quem dá, recebe. Recebe do que dá, de bom e menos bom. Nós dissemos, citando Pensamento e Vida, que tudo se desloca e se renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Falamos da interdependência, agora vamos falar da repercussão. O princípio da repercussão é fazer sentir indiretamente a sua ação ou influência. Por exemplo, o espelho repercute a luz. O estrondo repercutiu em toda a cidade. No capítulo 4 de Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que a arte na palavra, no livro, a arte na música, a arte no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão que se exprime no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns aos outros. Para finalizar, por hoje, nós vamos falar da escala de evolução do ESC até o livre-arbítrio primitivo. E vamos lembrar que Kardec trabalhou muito com esse sistema de escala. A mais famosa é a escala espírita, que nós conhecemos. Em Evolução Origens, nós vamos trabalhar muito com escala. Vamos lá, gente. A escala é a seguinte: a matéria quintessenciada cai no espaço, atrita, se desequilibra e se torna elemento. E aí vem o livre-arbítrio primitivo, ok? Então, nós vamos ficando por aqui e estamos agradecendo muito a todos vocês, dizendo para se inscreverem no nosso canal, para compartilharem os vídeos, se acharem, se gostarem, se acharem que são úteis, né? Que possam compartilhar. E agradecemos também a Deus, a Jesus e a espiritualidade que nos assiste no trabalho.
Desejamos a todos muita paz e muita harmonia. Um abraço.